Sejam bem-vindas à nossa live de quarta-feira e hoje o tema é como melhorar a autoestima e a confiança em si mesma. Aproveita para enviar a live para 1, 2, 3 amigas. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Enquanto nós aguardamos outras mulheres entrar, me conta aqui nos comentários da live o que é autoestima para você. O que você considera ter autoestima? Por muito tempo eu pensava que ter autoestima era cuidar do cabelo, das unhas, né, da forma que eu iria me vestir e, enfim, né, cuidar da estética e da aparência. De fato, isso também é autoestima, isso se enquadra, né, na nossa autoimagem, como a gente se enxerga e como a gente se mostra. Mas a autoestima não é apenas cuidar do nosso externo. Está muito mais ligado a cuidar do nosso interno do que do nosso externo. Afinal, se a gente cuida de dentro, vai refletir do lado de fora. E durante todo esse tempo que eu pensava que era apenas cuidar, né, do que eu estava mostrando ali para as pessoas, eu estava cuidando da minha autoestima, sendo que, na verdade, eu era uma pessoa cheia de inseguranças, medos, me criticava horrores, me preocupava muito com o que as pessoas estavam pensando, mas eu sempre queria, né, mostrar ali a minha casca a melhor forma possível. Mas a verdade era que eu estava com uma autoestima muito baixa. Eu apenas estava sendo vaidosa, mas minha autoestima estava baixa. Então é sobre isso que a gente quer falar. A autoestima ela vai muito mais além do que os cuidados com o nosso externo. Ela, na verdade, ela é um pilar extremamente importante para a gente se desenvolver na vida, em outras áreas, e a gente conseguir, de fato, fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Se a gente não tem uma autoestima boa, regular, nós não conseguimos sair do lugar, a gente não consegue fazer as coisas. Porque aí a gente começa a viver num ciclo, né? Absorvendo tudo que está ao redor, que são coisas que muitas vezes nem acontecem, mas quando a gente não tem uma autoestima alinhada, a gente começa a deduzir que existem pessoas criticando, as pessoas vão julgar, o perfeccionismo, enfim, vários sabotadores que te paralisam ao longo do tempo. Por isso que é muito importante a gente entender o que é de fato a autoestima e por que ela é importante para a nossa saúde como um todo, não só a nossa saúde mental, mas a nossa saúde como um todo. Porque se a gente está com uma autoestima muito baixa, dificilmente a gente vai achar que merece cuidar da nossa saúde física. Muitas vezes a gente não faz uma atividade física, muitas vezes a gente não vai até aquela consulta médica, até aquela consulta odontológica, porque a gente acha que não merece, que não precisa. Eu tô bem do jeito que eu tô. Só que muitas vezes isso é uma baixa autoestima, porque a autoaceitação não quer dizer que você não precisa melhorar. A autoaceitação ela é muito importante, mas ela não é um fator que determina que você tem que morrer assim pro resto da vida. Pelo contrário, aí que você tem que se cuidar mais ainda, porque você já se aceitou da forma que você está, mas você pode sempre melhorar, e é o que deve acontecer. A gente não deve estar estagnado, deixando a vida passar e a gente ficar igual. A gente sempre tem que tentar melhorar. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a importância da autoestima e, como consequente, a autoconfiança na nossa saúde, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Como eu disse já nas lives anteriores, esses assuntos que nós vamos abordar não tem nada a ver com odontologia, mas é uma demanda que eu recebo no consultório. A maioria aqui de vocês já sabem, meu público é feminino, eu atendo mulheres de todas as idades. E dentro das consultas, nós conversamos muito sobre tudo. E muitas vezes é preciso desconstruir algumas coisas
na cabeça do paciente para que ele entenda por que ele precisa priorizar os cuidados com a saúde e tentar construir um estilo de vida mais saudável. Então foi como eu disse anteriormente, às vezes você não cuida da sua saúde, às vezes você não se preocupa em se alimentar bem, fazer uma atividade física, enfim, em se cuidar, porque na sua cabeça você não merece esse cuidado. Tá legal, você tá se sentindo bem assim. Então, essa sensação de que você não merece algo é um sintoma, talvez. Um sintoma, não. É um quadro de que a sua autoestima ela não tá muito boa, ela não tá legal. E que você precisa centralizar e tentar retomar isso aí e entender. Não, eu mereço sim, eu preciso investir na minha saúde, sim, eu preciso investir nos cuidados comigo, no autocuidado, como a gente conversou na semana passada. Porque a gente sempre tem que tentar buscar uma melhor versão, ao invés de se acomodar com a que a gente já tem hoje. Então, foi observando essas demandas e desconstruindo algumas coisas nas cabeças das mulheres, né, que passam lá por mim, que eu pensei, eu posso trazer esses assuntos para mais mulheres, para outras mulheres que às vezes não teve oportunidade de vir no consultório ainda, ou não são da cidade, enfim. E essas quartas-feiras são destinadas para esses assuntos que não são sobre odontologia. Pode ser que, né, a gente fale sobre alguma coisa ou outra, mas o intuito aqui é falar de questões que também contribuem para a nossa saúde, mas que está mais ligada a um contexto, né? Alguma coisa mais profunda, digamos assim. Às vezes, já aconteceu de profissionais, colegas de trabalho, dizer pra mim que é muito difícil fazer com que o paciente entenda que ele tem que voltar de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza. Aí eu fico parando pra pensar, não é difícil. E a falha tá em você, não no paciente que não volta de 6 em 6 meses. Sabe por que não é difícil? Porque o paciente, ele não quer voltar de 6 em 6 meses. Ninguém quer ir ao dentista de 6 em 6 meses. Mas quando a gente mostra para aquele paciente que cuidar da saúde bucal faz parte de um estilo de vida saudável e que se ele está cuidando da saúde bucal dele, ele não está cuidando só dos dentes, mas de toda a sua saúde e principalmente da sua autoestima, é muito mais interessante para esse paciente. Porque ele começa a entender a importância de dar prioridades para algumas coisas na vida. Então, hoje, eu tenho algumas pacientes que são recorrentes. Inclusive, ontem eu atendi uma que eu fiquei extremamente feliz, que ela já era ela é uma paciente mais velha, uma mulher, uma senhora... ela deve ter mais de 50 anos, não me recordo a idade dela agora, não. E ela já foi pela 3ª vez fazer a consulta preventiva dela este ano. Ela é uma paciente que ela tem uma doença periodontal, por isso que ela precisa fazer essas visitas menos espaçadas. Mas, sabe por que eu fico feliz? Porque ela é uma paciente que começou o tratamento comigo esse ano. Antes disso, ela passou por outros dentistas, tava tudo ok. Só que eu consegui fazer ela entender que cuidar dos dentes dela não é apenas fazer uma limpezinha, não é apenas cuidar ali, fazer um check-up na boca, não é isso. Porque o intuito de fazer uma consulta preventiva não é só cuidar dos dentes, mas é visando o bem-estar do paciente, é visando a qualidade de vida do paciente. E quando esse paciente ele começa a colocar prioridades na vida dele, ele começa a abrir, né, a sua mentalidade, se autoconhecer e, querendo ou não, isso vai influenciar para uma melhora na sua autoestima. Por quê? A autoestima é o valor que você dá a si mesmo. Então, se você acha que é desperdício ir no dentista a cada 6 meses ou ir ao médico a cada 6 meses, eu não preciso disso, meus dentes tá ok, não, tem mais de um ano que eu não faço check-up, eu tiro um exame de sangue, não preciso, não tô sentindo nada, eu tô bem. Você tá se colocando sempre em segundo plano. Então, ou seja, automaticamente, no seu inconsciente, você entende que você não é prioridade.
que qualquer coisa é prioridade, menos você. E isso, ao longo dos dias, ao longo dos anos, vai influenciar na sua autoestima. Pode parecer besta, mas vai influenciar na sua autoestima. Porque muitas coisas a gente faz com consciência, mas a grande maioria a gente faz inconsciente. Então você não vai perder sua autoestima do dia para a noite, assim como você não vai construir uma boa autoestima do dia para a noite. Mas são pequenas atitudes que você faz diariamente que vai colaborar para isso. Então, no momento que você deixa você para depois, o seu subconsciente já entendeu, você não é prioridade. Sua casa é prioridade, seu trabalho é prioridade. Enfim, qualquer coisa é prioridade, menos você. E isso, ao longo dos anos, é muito ruim. Então, quando eu recebi essa paciente ontem, eu fiquei tão feliz, porque é a terceira vez que ela vai esse ano. E aí eu pensei, nossa, eu me sinto muito grata, porque eu consegui fazer ela entender que não é só sobre dentes, é sobre um estilo de vida, é sobre construir saúde, é sobre se colocar em primeiro lugar. É sobre valorizar a sua saúde. Para que você vai esperar acontecer alguma coisa de ruim para você correr atrás do prejuízo, sendo que você pode evitar a grande maioria das doenças? Eu estava lendo um artigo anteontem, sobre síndrome metabólica e doenças periodontais. E nesse artigo, né, eu estava falando lá sobre a síndrome metabólica, que enquadra diabetes, hipertensão, problema, alguma intolerância à insulina, resistência à insulina, enfim, algumas questões metabólicas que o paciente enfrenta e a relação com as doenças periodontais, que são as doenças da gengiva. E no meio do artigo, um pesquisador chegou ao ponto de dizer que os tratamentos investidos, né, os gastos investidos para tratar uma diabetes e uma hipertensão são gastos desnecessários, são muito dinheiro, mas são gastos desnecessários. Por quê? Porque essas condições poderiam ser evitadas se os pacientes abandonassem o sedentarismo e os maus hábitos, né? Principalmente os maus hábitos alimentares. Então, olha para você ver. A diabetes e a hipertensão, o Dr. Drauzio Varela já fala, é uma epidemia brasileira. Então, olha como elas poderiam ser evitadas se a gente começasse a priorizar o que a gente já tem. Muitas vezes a gente para observando o outro, tudo que aquilo que o outro construiu, a saúde do outro, o corpo do outro, a sanidade mental do outro. Mas tudo isso é uma construção. Às vezes o outro consegue porque ele priorizou ele em primeiro lugar. Então não é impossível. É questão de prioridades. Talvez hoje a sua prioridade não seja você. Mas se você quer um conselho de uma pessoa que quer muito seu bem, é começar a rever sobre isso. Você tem que ser a sua prioridade, porque se você não está bem, tudo ao seu redor desanda também. Não adianta você querer dar o seu melhor para os seus filhos se você não está bem. Porque o que você tem é o que você vai oferecer para ele. Então, se você não prioriza a sua saúde, se você não prioriza os seus hábitos, se você não prioriza uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, e eu não digo para abdicar de tudo, mas ter um estilo de vida que você possa, né, evitar algumas condições, né, no percurso, você tá enviando isso para o seu filho, né? Através do exemplo. Você está mostrando para o seu filho ali através do exemplo. Então, ou seja, muitas coisas que você vai precisar falar, ensinar, né? Bater na tecla várias vezes. Se você fizesse, esse percurso seria reduzido, porque seu filho iria ver você fazer e automaticamente ele, né, também faria. Então, como é que a gente pode identificar os primeiros sinais? Os primeiros sinais não, mas os sinais de baixa autoestima e falta de confiança. O primeiro eu já falei, é não se priorizar. É você achar que você não merece, que é bobagem. Ah, eu não preciso disso, eu não tô sentindo nada. Tem muitas doenças que são silenciosas. Tem muitas coisas que não dão sinais. E quando você chega lá pra ver,
já não tá bom mais. Então, isso já é um sinal de baixa autoestima. É você achar que você não merece. É você achar que não precisa disso. É desnecessário. Nada a ver. Isso é um sinal de baixa autoestima. E é o que a gente mais faz, né? A gente vai postergando muitas coisas porque a gente acha que tá normal, que tá certo, que não precisa. Sendo que, na verdade, isso é um sinal de baixa autoestima. Outro sinal de baixa autoestima é você se limitar. É você achar que eu só posso fazer até aqui. Não, dali pra frente não é comigo, precisa ser outra pessoa, eu não sou capaz de fazer isso. Aí eu vou caminhar só 2 quarteirões, senão no partir do terceiro eu já começo a passar mal. Não, eu não vou tentar fazer o esporte X porque não é pra mim. Eu não nasci pra fazer isso. Não, eu queria tanto vestir aquele estilo de roupa, mas não combina comigo, combina só com a fulana. Então, quando você começa a criar essas limitações em você, automaticamente você não consegue se ver naquela posição. Ou seja, se você não consegue se ver naquela posição, é porque você não confia em você. Você não valoriza o seu esforço, você não valoriza a sua capacidade. E isso é um sinal de baixa autoestima. E muitas vezes, a falta de confiança, ela está totalmente atrelada à sua falta de autoestima, à sua baixa autoestima. Porque como você vai ter confiança em algo que você não experimenta fazer? Em algo que você se limita? Em algo que você não vê necessidade em fazer? Como é que você vai ter confiança nisso? Por exemplo, um dos meus maiores desejos para 2024 é fazer palestras. Eu sei que eu tenho uma dificuldade em falar em público. Tenho certeza disso, eu tenho. Mas eu sei que eu sou capaz, mas eu preciso treinar. Então, o que eu pensei? Se eu preciso treinar, eu tenho que criar uma oportunidade para eu poder treinar. Vi nas lives uma oportunidade para conversar sobre assuntos que são demandas do consultório, falar com mais mulheres, né, o que eu enfrento lá no dia a dia, e também treinar. Treinar minha oratória, treinar, né, o meu repertório. Então, eu vi nas lives uma oportunidade de treinar, para quando eu vier falar em público, eu estar mais confiante. Vou ficar nervosa? Vou ficar ansiosa? Com certeza, isso é do ser humano. Mas se eu não me exponho a uma situação, eu nunca vou me tornar confiante. Nunca. Então, se você quer fazer alguma coisa para você tem vontade de fazer uma faculdade, suponhamos, mas você não se sente capaz. Eu tenho medo de ser reprovada. Eu não sei, tem tantos anos que eu não estudo, não era boa na escola. Eu tenho medo de não dar conta, de parar no meio do caminho. Se você já começa a colocar muitos empecilhos no início, como é que você vai confiar nesse percurso? Se você já entra com a faculdade cheio de receio, cheio de medo, já pensando em desistir, já pensando que você não vai conseguir, como você vai ter confiança em você mesmo? No primeiro desafio que surgir, você vai falar assim, é verdade, eu não consegui, não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Então não dá pra você ser confiante em nada se você não vê capacidade em você. Se você não olha pra você e percebe, eu consigo, é só eu me esforçar. Se tiver desafio, ok. Vamos arrumar um jeito de sair dele então. Mas quanto mais empecilho você coloca, mais difícil se torna. E também menos confiança você vai ter. Porque a confiança ela é construída através de atitudes. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais confiante, você precisa treinar, você precisa agir, você precisa praticar. Não dá pra ser boa em algo que você nunca fez. E ser boa é treinamento. É todo dia um pouquinho. Tem até uma frase de uma moça, eu já falei em uma... Eu lembro das frases, tudo que eu falo. Porque essa frase, ela, sabe, deu aquele estalo assim na minha cabeça. Eu nem sei quem que é a moça, mas eu vi num anúncio. E ela fala assim, bom, você se torna. Depois que ela falou isso, minha cabeça fez assim, ó. Explodiu. E eu falei assim, ela tem toda a razão. Bom, você se torna. Eu vou começar a fazer uma coisa hoje, não vou fazer da melhor forma, vou fazer errado, vou errar.
Mas amanhã eu vou repetir. Ainda vou continuar errando, talvez não vai estar tão bom. Mas se eu fizer isso ao longo de 1 ano, não tem como. Você vai ficar boa. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender sobre autoestima é que como você se enxerga é muito importante. Se você se enxerga como uma fracassada, como uma pessoa que não dá conta, como uma pessoa fraca, como uma pessoa, né, que não tem capacidade de fazer as coisas, ok. Assim vai ser a sua forma de agir. Se você se enxerga dessa forma, é essa forma que você vai oferecer para o mundo. É essa sua versão que você vai oferecer para o mundo. Agora, se você já começa a entender, eu não consigo fazer, mas eu posso aprender. Eu não tenho esse talento, mas eu posso desenvolver. É essa versão que você vai apresentar para as pessoas. É claro que muitas pessoas têm pontos fortes, né? Que tem os talentos natos ali, que já nasce. E tem outras pessoas que precisam desenvolver no meio do caminho. Tem gente que tem muita criatividade, aquela criatividade assim que, né, floresce. Tem gente que precisa estudar um pouquinho mais, precisa se dedicar ali um pouquinho mais para poder desenvolver essa criatividade. Tem gente que fala bem assim, ó, por natureza. Tem gente que vai ter que treinar. Eu, por exemplo, tive que treinar. Tive que fazer um curso de oratória, tive que ler, tive que treinar com a caneta na boca, enfim, tive que fazer um monte de coisa. Mas eu treino todos os dias, na medida do possível. Tem gente que tem dom de aprender muito fácil, de pegar qualquer coisa e aprender assim, muito fácil. Tem gente que às vezes tem que ler 1, tem que ler 2, tem que ler 3, até aprender. Então, é isso que você tem que entender. É você valorizar o que você tem de melhor e o que você não tem, o que você quer aprender, é não colocar um obstáculo, não colocar um empecilho. E sempre tentar desenvolver da melhor forma. Bom, só tô marcando os tópicos para não esquecer. Outra coisa que você tem que observar, já mantendo nesse mesmo assunto. Pensamentos, isso é um pouco, não sei, né, mais filosofal que eu vou falar aqui. Mas os nossos pensamentos, eles geram atitudes. Então, se você começa a pensar que você não consegue, que você é fraca, que você não nasceu pra isso, enfim. É o que eu disse, é como você vai mostrar pras pessoas, é o que você vai fazer. Então, se você acredita que você não é capaz de fazer uma faculdade, você não vai fazer mesmo, porque nem você acredita em você, dificilmente você vai fazer. Ao contrário disso, se você começa a modificar esses pensamentos seus e trazer para uma versão positiva, eu não digo se iludir, né? Mas eu penso assim, existem coisas que estão dentro da nossa realidade que a gente pode fazer. Só que a gente às vezes não tem motivação, a gente não tem aquele incentivo que a gente gostaria de ter. Então você tem que se tornar essa motivação e esse incentivo para você fazer determinadas coisas. Então se você quer às vezes mudar de emprego ou fazer uma faculdade, você tem que buscar pensamentos que vão te incentivar e te motivar a fazer isso. Porque os nossos pensamentos, eles moldam a forma como a gente vai agir. Então quanto mais positivo e quanto mais mais motivado ser os seus pensamentos, a chance de você desenvolver aquela atividade vai ser muito maior. E muitas vezes a gente tem pensamentos negativos porque a gente vem com algumas crenças das nossas famílias, ou até dos nossos colegas de trabalho, enfim, ou até da gente mesmo. A gente às vezes desenvolve crenças ao longo da vida que nos limitam, que nos impedem de dar um próximo passo. Então, por exemplo, talvez na sua família não tenha ninguém que faça uma faculdade, ou às vezes na sua família não tem ninguém que abriu um empreendimento. Então, muito provavelmente você vai ter um incentivo, uma motivação deles. Pelo contrário, muitas vezes eles vão te desmotivar. Vão falar que isso não é pra você não, muito difícil, é muito caro. Ou se não, não, empreender não dá certo não. Fulano abriu a loja dele, não ficou nem um mês aberto. Isso tudo são crenças que te limitam. Porque crenças é aquilo que rege a sua vida, né? De uma certa forma. Então, se você acredita naquilo, é aquilo que vai acontecer. Então, se você para de acreditar naquilo que te limita e começa a acreditar
naquilo que te impulsiona, as chances de dar certo, de você se sentir motivada e incentivada a correr atrás, é muito maior. E como consequência, você vai estar reforçando ali a sua autoestima, calibrando a sua autoestima, né? Dando força para sua autoestima, para ela ficar cada vez melhor. É claro que nós não vamos ter uma autoestima linda, maravilhosa e plena todos os dias, porque a gente é instável. Existem algumas situações que você vai estar extremamente motivada e existem situações que você vai estar extremamente insegura. É normal. Isso acontece num prazo de uma semana. Talvez você vai acordar muito bem na segunda-feira e na sexta-feira você vai estar péssima. É normal, principalmente nós que somos mulheres. Só que o que você tem que entender é que a vida ela não precisa ser linear. Não precisa ser tudo perfeito. Você não precisa estar motivada todos os dias. Você só precisa entender que você precisa se manter bem e focada naquilo que você quer pra você. E se você tá com uma autoestima desajustada, você vai sempre manter ali no mesmo ciclo, vivendo no automático, fazendo as mesmas coisas todos os dias, de uma forma inconsciente, apenas existindo. Ao contrário de que quando você abastece a sua autoestima, mesmo nos dias difíceis, você vai estar focada, você vai estar disciplinada, você já vai ter uma base ali mais reforçada para entender que isso faz parte. Isso faz parte do meu processo, ter dias bons e ter dias ruins. Muitas vezes, quando a gente tem uma baixa autoestima, quando a gente tá muito mal, a gente acha que tá com depressão. Porque é tanta crença limitante, é tanta falta de confiança, é tanto pensamento negativo, que no dia que a gente tá um pouquinho mal, a gente pensa, nossa, meu Deus, tô com depressão. Sendo que, na verdade, é só um dia ruim. Ou 2, 3 dias ruins. Porque acontece, né? A gente, todo dia é um leão, um tigre, né? Um zoológico pra matar. Tá tudo certo. E é nesse momento, quando você está com a sua autoestima boa, regular, né? Porque não dá pra gente ficar nos extremos, mas uma autoestima legal, que não te paralise e que seja aquela autoestima que seja sua impulsionadora. E é nesses momentos que você vai, nesses momentos de fragilidade, que você não está em dias bons, é que você vai ter o auto-amor, a autocompaixão sua. É entender, hoje eu não estou num dia bom, mas vou fazer o meu melhor, mesmo que seja 10% do que eu posso fazer. Mas quando a gente não tá bem, quando a gente tá com uma baixa autoestima, a gente não faz nem 10%. Na verdade, a gente não faz nada, porque a gente tá num ciclo. A gente acaba vivendo sem saber o que tá fazendo. Muitas vezes no automático. Porque a gente acha que é normal ser assim. Sendo que, na verdade, não é normal. Quando você tá no automático, muitas vezes você não cuida de você, você faz tudo pela metade, você mal tem tempo pra ficar com seus filhos, porque você passa a maior parte do tempo no telefone, ou você perde seu tempo criticando outras pessoas, ou sentado em mesas que você não deveria sentar, porque aquelas pessoas ali já não faz bem mais pra você, mas você tá tão cega ali, com aquela autoestima tão baixa, que aquilo ali pra você tá tão normal, e muitas vezes não tá. Quando você tem uma boa autoestima, uma autoestima regular, você entende o valor que você tem, o valor que a sua família tem, o valor que as suas coisas têm. E a partir daí, você não perde tempo com coisas que vão gastar energias desnecessárias. Como, por exemplo, passar horas no telefone ao invés de sentar com seu filho, conversar com seu filho, perguntar como é que foi a escola. Eu não tenho filho, mas é o que eu imagino, né? Eu não entendo, eu sei que é correria das mães, mas a gente sempre tem tempo para mexer no telefone. Por que não se dedicar em coisas que realmente são importantes para nós? Quando você tem noção do valor que você tem, você não vai perder seu tempo sentando em qualquer mesa para falar mal das pessoas. Pelo contrário, você vai querer sentar em mesas de pessoas que estejam alinhadas com você, que estejam pensando como você, que estejam querendo te motivar, de falar coisas que vão te edificar. Então, isso é importante. Você estar com a autoestima boa é você entender o valor que você tem, e você entendendo o valor que você tem, você entende aonde você deve estar e o que você deve fazer, ao invés de ficar se mantendo ali no automático.
E como eu tinha falado antes, existem os dias ruins. E quando a gente tá mal nesses dias ruins, a gente precisa ter um entendimento. Eu me cobro muito. Vou dar um exemplo de mim. Eu me cobro muito. Essa semana, eu tô naqueles dias e eu não tô conseguindo acordar no horário que eu acordo toda semana. Eu me cobro muito porque como eu não consigo acordar no horário, eu fico estressada porque eu não consigo fazer tudo na hora que precisa fazer, então eu tenho que abdicar de algumas atividades. Isso me deixa, entendeu? Mas eu lembro, né, depois que eu acordo, depois que minha raiva passa, eu lembro. Eu não sou de ferro. Essa semana eu não tô nos meus melhores dias, não estou funcionando, né, a todo vapor, então tem que respeitar. Na semana que vem eu recomeço, ou amanhã eu recomeço. A questão aqui é você entender o seu período, o seu momento e não desistir. Entender que é apenas um dia ou apenas uma semana, que seja um mês, mas é sempre estar recomeçando, buscando melhorar. Errou hoje, deu errado amanhã, deu errado durante 15 dias, ok. Tudo bem, você é ser humano, você tem esse direito de fazer as coisas erradas. Mas você não pode deixar que isso vire rotina. A sua rotina deve ser o recomeço todos os dias. E você recomeçando todos os dias, isso vai te ajudar a fortalecer ainda mais a sua autoconfiança e, consequentemente, fortalecer a sua autoestima e, consequentemente, a sua autoconfiança. Porque foi como eu disse, você só vai se sentir confiante diante daquilo que você faz. Então, se você não faz, você nunca vai se sentir confiante em relação a isso. Outra coisa que é muito importante falar sobre autoestima é que muitas vezes a gente espera que o outro entenda as nossas demandas, né? A gente quer que todo mundo saiba o que a gente está pensando, o que a gente quer, o que precisa arrumar. E isso sobrecarrega muito. Porque a gente quer que o mundo gire em torno de nós. E não é bem assim. Só que quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente tende a reclamar de tudo. Reclamar porque o marido deixou a toalha em cima da cama, reclamar porque o filho não raspou o banheiro ou não deu descarga, reclamar de tudo. Porque a gente tá com uma autoestima tão baixa que a gente não consegue nem enxergar valor na gente, e a gente já pensa, nossa, eu sou escrava dessa casa. Eu sou escrava desse trabalho, todo mundo acha que só eu que tô aqui pra fazer as coisas. Sendo que, na verdade, é muito fácil solucionar esse problema. Fácil não, simples. Nada é fácil, mas é simples. Só que é um simples que às vezes vai exigir algumas conversas importantes. Só que quando a gente tá emaranhada numa baixa autoestima, a gente não quer nem conversar. A gente acha que o outro tem que ter obrigação de adivinhar, a gente só quer reclamar. Mas quando a gente entende o valor que a gente tem, quando a gente entende que as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam contribuir para o bem-estar em geral, a gente começa a desenvolver uma habilidade de comunicação. E eu não digo comunicação para vir cá gravar vídeo não, mas de comunicação de chegar e explicar o que está acontecendo. Marido, olha aqui, eu trabalhei o dia todo, você também trabalhou, nós dois estamos cansados, eu vou fazer o jantar agora, então você pode, por gentileza, dar uma organizada, né? Tirar as bagunças que você fez, guardar seu sapato, tirar as toalhas da cama, enfim, pedir ajuda. Que muitas vezes a gente odeia ter que pedir ajuda. Só que a gente tem que pedir ajuda sempre pensando em deixar o outro fazer do jeito dele, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja do seu agrado. Muitas vezes a gente pede ajuda, mas fica fazendo as coisas em cima do que o outro fez, porque, não faz mal feito, não faz bem feito igual eu. Não tem que ser igual você. Cada um é de um jeito. É melhor feito do que perfeito. Então, se você quer colaboração do outro, você precisa, primeiramente, pedir e, segundo, aceitar. Aceitar essa ajuda. Então, no momento que você não aceita essa ajuda, você já está falando para outra pessoa. Ela não quer, ela não gosta do meu jeito, então não vou nem tentar ajudar. Então, é melhor que você, fazer do jeito dele, mesmo que não seja do seu agrado, do que você ter que ficar brigando, se estressando, reclamando o tempo todo. Porque existem coisas que são, assim, você tem que fazer todos os dias. Então, não vale a pena brigar e reclamar. Então, é melhor uma toalha pendurada, mesmo que de uma forma feia, no banheiro, do que jogada na cama toda hora. É melhor uma casa, né, que às vezes não tá com o pano bem passado, do que você ter que ficar brigando, reclamando que só você faz as coisas dentro de casa. Então, entenda que
Quando você entende o seu valor, você entende que o outro não é igual a você. E ele nem tem obrigação de ser. Só que se você quer a ajuda dele, se você quer a colaboração dele, você precisa entender que ele é diferente, ele vai fazer da forma dele e talvez no tempo dele. Mas isso é importante, inclusive para desenvolver bons relacionamentos ao seu redor. E isso você só consegue fazer quando você tem uma boa autoestima. Porque para poder entender as diferenças dos outros, você tem que estar muito em paz com você. Tem que estar. Você tem que se valorizar muito a ponto de falar assim, eu não vou perder o meu tempo brigando por causa disso, reclamando por causa disso. Não vale a pena. É melhor do jeito que tá, é melhor do jeito que ele fez, do que eu ter que ir lá e fazer cansada. Não, tá bom, tô cansada também. Deixa ele resolver, deixa ele fazer do jeito dele. Dá o espaço pro outro fazer, mesmo que da forma dele. Quanto mais ele fazer, melhor ele vai ficar naquilo. Então, isso, ter essa comunicação, de pedir ajuda e principalmente de entender e receber essa ajuda, é importante para poder blindar a sua autoestima. E muitas vezes a gente, mudando aqui o assunto, muitas vezes a gente se perde um pouco também em relação à nossa autoestima, porque a gente esquece das coisas que já aconteceu. A gente sempre pensa no futuro, a gente se torna pessoas ansiosas pensando no futuro, querendo mais, mais e mais e mais. Eu quero conquistar isso, aquilo, quero ir lá no fulano, eu quero visitar aquele país, eu quero visitar aquela cidade. A gente sempre tá lá na frente e esquece do que a gente já conquistou. Então, quando você tira um momento, mesmo que seja uma vez ao mês, para poder refletir sobre as suas conquistas, eu tenho o hábito de escrever. E eu sempre escrevo quando eu tô mais ansiosa, quando eu tô com os pensamentos mais acelerados, eu tenho um caderno que é o meu diário, digamos assim, e eu escrevo o que eu tô sentindo, eu escrevo o que eu queria estar fazendo naquele momento, e aí logo eu lembro também das coisas que já me aconteceu. E aí eu lembro ali, nossa, esse ano eu comprei minha moto, foi o ano que eu tirei carteira, o ano que eu formei na faculdade, nossa, eu tava assim, a emoção que eu tava sentindo naquele momento era assim, assado. Então, eu prefiro escrever. Essa é a forma como eu me expresso pra mim mesma, mas você não precisa disso. Mas você precisa ter esse hábito de refletir as conquistas que você já teve. Porque muitas vezes você vai estar cansado e frustrado no meio do caminho, porque você acha que você não tá conseguindo nada. Sendo que, na verdade, você hoje já vive muitas coisas que você pediu lá atrás, do que você se esforçou lá atrás. E quando você acha que nada está acontecendo para você, você tende a ficar frustrada e com isso, a sua autoestima ela vai ficar baixa também. Agora, quando você entende que o que você está fazendo hoje é um plantio para colher amanhã, da mesma forma que você plantou no passado e está colhendo hoje, você começa a entender que tudo leva tempo, tudo é um processo. E aí você fica em paz e entende que você não precisa se frustrar, você não precisa se desesperar. Você só precisa entender que você já conquistou muitas coisas e vai continuar conquistando. Mas para poder ter esse entendimento, dessa espera, você precisa estar com a autoestima boa, porque senão a gente se frustra, a gente se cansa, a gente desiste e aí a gente volta para aquele ciclo de repetições. E nesse ciclo geralmente não acontece nada. Nesses ciclos não tem conquista, nesse ciclo não tem nada. Porque a vida ali tá no automático, tá no monótono. A gente faz aquelas repetições todos os dias. Acorda, vai pro trabalho, almoça, vai pro trabalho, chega em casa, arruma a casa, faz isso e dorme e acontece tudo no mesmo dia de novo. Nesse ciclo, geralmente, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Agora, quando você, prioriza os cuidados com você, prioriza os cuidados com a sua saúde, prioriza tempo de qualidade com seu filho, tempo de qualidade com seu marido, tempo para você se desenvolver intelectualmente. Talvez você não quer ir para uma faculdade, mas você não precisa ir para uma faculdade para se desenvolver intelectualmente. Talvez você pode se informar, aprender alguma coisa nova. Eu não durmo sem aprender alguma coisa nova, mesmo que seja uma coisa idiota. Mas pra mim é uma regra. Todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa. Que seja uma coisa besta, que eu não sei. Que seja alguma coisa sobre, sei lá, geografia, história, matemática, qualquer coisa. Não necessariamente vai ser da minha profissão, mas eu preciso aprender alguma coisa nova todos os dias. Por quê? Porque isso faz bem. A gente tem que estar sempre exercitando o nosso cérebro. Isso faz parte de um estilo de vida saudável. Você movimentar, você exercer o seu cérebro, você praticar o seu raciocínio,
o seu foco, a sua atenção. Hoje em dia a gente vive num mundo assim, ó, que é rápido. A gente quer tudo no acelerado, a gente quer que tudo aconteça depressa, a gente adora ver videozinho curto. Sabe, a geração da dopamina, a gente quer prazer, 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 prazer. Então, quando você entende que isso não te traz benefício nenhum, pelo contrário, isso te adoece, porque quanto mais a exposição à dopamina a gente tem, nesses prazeres imediatos a gente tem, mais frustrado, ansioso e depressivo a gente se torna. Quando você entende isso, você começa a priorizar mais o seu tempo, focando nas coisas que realmente importam. Então, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu vou assistir o filme, deixo o telefone de lado. Eu vou ler um livro, eu vou ler o livro, eu deixo o tempo de lado. E uma coisa que as pessoas estão se perdendo muito é em relação ao foco. Hoje em dia tá todo mundo muito disperso, você já percebeu? Ninguém se concentra com mais nada. Dificilmente alguém consegue ficar aqui. Já deve ter o quê? Umas meia hora, 40 minutos que a gente tá falando? É muito difícil você ficar aqui até esse tempo. Porque as pessoas estão dispersas, as pessoas estão cansadas. Ninguém quer mais ficar uma hora e meia assistindo uma aula. Ou assistindo um filme, que seja. As pessoas querem coisas imediatas, querem coisas rápidas. Só que isso, ao longo prazo, é muito prejudicial. Porque você se torna cada vez mais preguiçosa, porque você não quer prestar atenção em mais nada, você não quer focar em mais nada, você quer coisa rápida, você quer um prazer imediato. E quanto mais você se torna preguiçosa nesse sentido, isso vai te trazer muitos prejuízos. Muita ansiedade, quadro de depressão, frustração, porque você nunca tá satisfeita com o que você quer mais, você quer mais, você quer mais. Sabe? É muito emocional essas coisas. Eu não sei vocês, eu já tive muitas crises de ansiedade, não por esse motivo, mas é horrível, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia eu faço de tudo pra poder manter a minha saúde mental, assim, o mais estável possível. Hoje, por exemplo, eu não tava me sentindo muito bem e eu pensei, hoje mais tarde eu tenho live, então eu não tava afim de pensar, de criar conteúdo, de fazer nada. Inclusive, eu fiz um post hoje no Reels, mas de um conteúdo que eu tinha feito ontem, numa caixinha de pergunta. Então, assim, eu não tava afim de criar conteúdo, eu não tava afim de pensar no que eu iria fazer hoje. Então, assim, não, eu vou gastar minha energia, eu vou poupar a minha energia pra fazer a live à noite. Durante o dia, eu não vou, já que eu não tô bem, não tô me sentindo muito bem, eu não vou me forçar a fazer isso. Porque a minha saúde mental vale mais do que eu ficar aqui, às vezes, me desgastando, tentando fazer algum conteúdo, e que geralmente nessa situação vai ser um conteúdo muito ruim que não vai ajudar ninguém. Então eu pensei assim, não tô bem, ok, vou me respeitar, hoje é o meu dia, fiz alguns repostos só, e vou poupar a minha energia, porque realmente é importante pra mim hoje o quê? Fazer a live, conversar com as meninas. E vamos chegando ao fim aqui, acho que já falei bastante sobre autoestima, mas eu queria deixar aqui pra vocês uma seguinte reflexão. A autoestima, assim como a saúde, ela é construída todos os dias. Eu já falei algumas vezes aqui no Instagram que a construção de saúde e a construção de doenças é a mesma coisa, só que são caminhos opostos. Mas todos os dias você tem a oportunidade de construir doenças ou construir saúde, porque tudo é uma construção. Você não fica doente da noite pro dia, assim como você também não vai ser saudável do dia pra noite, né? Saudável, talvez você seja, mas manter a saúde do dia pra noite, você sempre tem que estar construindo. A autoestima é do mesmo jeito. Você sempre tem que estar construindo ela. E quando você começa a construir a sua autoestima, todos os dias, dias após dias, junto com ela, vem a sua confiança. A sua confiança de realizar as coisas, se sentindo melhor, conseguindo entregar o seu melhor naquele dia. Mesmo insegura, mesmo com medo, você consegue se expor nas coisas que você gostaria de fazer. Então, tô com medo de entrar para uma faculdade, mas eu vou entrar, vou me desafiar e vou fazer o meu melhor. Isso é autoestima, isso é você enxergar o seu valor. E a sua autoconfiança, ela vai vir com o tempo. Por quê? Porque mesmo que você entre numa faculdade sabendo que vai existir desafios, que você vai passar por problemas durante esse período, mas você sabe o seu valor, você sabe que você é capaz, você sabe que você é merecedora daquele diploma, a sua autoconfiança ela vai ser construída ao longo dos dias, porque no primeiro obstáculo que você tiver, você vai precisar depositar uma energia maior, você vai vencer e logo depois você vai se sentir confiante. Eu venci, eu consegui passar por esse obstáculo.
Eu consegui tirar uma boa nota na prova. Eu consegui pagar as mensalidades de acordo, consegui comprar os materiais. Então, a autoconfiança, ela vem a partir do momento que você se entrega, que você faz. E você só vai conseguir fazer as coisas se você ajustar a sua autoestima, se você se sentir merecedora daquilo, se você sentir que você tem valor para fazer aquilo. E você tem valor, todo mundo tem valor, todo mundo é capaz. Existem pessoas que são mais talentosas, digamos assim, mas isso não significa nada, porque às vezes uma pessoa talentosa pode se perder no meio do seu talento, pode não ter disciplina, pode ser uma pessoa extremamente limitante, que não vai usar seus talentos e não vai adiantar nada. E às vezes uma pessoa que nem tem tanto talento assim, se esforça, entende o seu valor, entende que você é capaz, entende que você é merecedor e vai lá e faz. Então, a autoestima, ela é uma construção que você vai fazendo todos os dias, se autoconhecendo, entendendo suas limitações, entendendo seus pontos fortes, entendendo seus pontos fracos, e você vai construindo. Você vai começar a priorizar o que é importante para você e excluir algumas coisas que não faz sentido nessa caminhada. E a sua autoconfiança, ela vai ser consequência desse hábito. Então, eu falo que construir autoestima é um estilo de vida, porque a gente não vai estar todos os dias com a autoestima inabalável. Mas, se você constrói ela todos os dias, nos dias ruins, você vai conseguir passar tranquilamente e entender que é uma fase, vai compreender que você não é uma pessoa de ferro, e aí você vai, recomeçando todos os dias. O importante é você construir esses novos hábitos. E como a gente constrói novos hábitos, Como é que a gente reforça, melhora a nossa autoestima? Primeiramente, conhecendo você. Identificando quem é você. Quais são os meus pontos fortes? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que eu faço por obrigação? Como eu me comporto diante de algumas coisas? O que pra mim é inegociável? Quais são os meus valores como pessoa? Qual é a minha essência? Então, o autoconhecimento é a primeira coisa que você tem que mergulhar para descobrir. Isso você pode descobrir em livros, você pode procurar um terapeuta, vídeos no YouTube. Eu já assisti vários vídeos no YouTube sobre autoconhecimento. E um fato curioso. Eu sempre me cobrei muito quando eu era mais nova, porque eu sempre tive dificuldade em chegar no lugar e ser, aquela pessoa extrovertida que conversava com todo mundo. E eu sempre quis ser assim, porque eu via as minhas amigas chegar nos lugares e elas conversavam, abraçavam, beijavam todo mundo. Oi, fulano e tal. Sabe aquelas pessoas, assim, super simpáticas que a gente quer ter por perto? E eu vi elas sendo assim, eu ficava assim, gente, eu não consigo e tal. E eu tentava me forçar, tentava ser quem eu não era. Até que um dia, estudando autoconhecimento, eu percebi que eu sou uma pessoa extremamente introvertida. A minha bateria social é muito baixa. Eu vou sentar, vou chegar na sua casa, às vezes você me convidou pra jantar, alguma coisa assim. Eu vou chegar lá na sua casa, a gente vai conversar, eu não sou tímida, eu converso. Mas vai chegar um determinado ponto que eu vou me sentir cansada. Porque, pra mim, a minha bateria social, ela tem um tempo. Eu não consigo ficar muito tempo me socializando. Sabe? Eu não sei, faz parte do meu jeito, faz parte da minha essência. Então eu chego, converso, mesmo que mais introvertida, mais no meu cantinho, mas num determinado momento eu fico cansada. A minha bateria social, ela baixa, eu já quero ir embora. Dificilmente você vai me ver num lugar que eu vou ficar até altas horas da madrugada pulando, dançando igual doida. Eu não vou, porque eu não sou assim. Não é a minha essência. Mas até eu descobrir isso, eu sofri muito, porque eu queria ser igual as minhas amigas eram. Extrovertidas, baladeiras. E foi até eu descobrir que eu não sou assim, não gosto disso. Não é minha essência. Eu prefiro ficar em casa, sou mais caseira, prefiro ficar mergulhada no meu mundinho, lendo, fazendo as coisas que eu gosto. Embora eu goste de sair, conversar com as pessoas, eu não sou aquela pessoa badalada, que se chegar numa roda de 20 pessoas, que vou, ficar em pé ali conversando com todo mundo. Eu vou cumprimentar todos, mas eu sempre vou achar o meu cantinho ali, uma pessoa que eu me identifico mais, pra conversar. Porque eu sou assim, eu sou mais reservada, eu sou mais discreta. E não é um problema ser assim. Só que eu fui descobrir isso no momento que eu parei pra poder me conhecer, pra entender, gente, não adianta eu querer forçar ser igual fulana. Queria ser o meu marido, ele chega e ele conversa com todo mundo.
sabe? Extremamente comunicativo. Ele tá numa fila de banco, de loteria, ele faz amizade com a fila inteira. Mas é o jeito dele. Eu já sou mais caladinha. Eu já sou mais na minha. Eu converso muito, mas eu demoro a conversar. Então, se eu chegar no lugar, primeiro eu vou, né, observar, vou ver o que tá acontecendo, vou ver aonde eu vou sentar, com quem eu vou sentar, vou conhecer a pessoa primeiro. Depois disso, eu converso. Mas eu sou mais reservada. Isso não é um problema. Só que quando a gente começa a querer ser outra pessoa, isso se torna um problema. Porque você nunca vai se sentir feliz e realizada e satisfeita. E isso vai piorar muito a sua autoestima. Porque você vai estar sempre querendo ser uma coisa que você não é. Então, ao invés de você estar construindo a autoestima, você está destruindo ela. Destruindo ela mesma. Porque você constrói autoestima em cima dos seus valores. Da forma como você se enxerga e da forma como você quer que as pessoas te vejam. Da forma que você quer ser respeitada. Porque é o seu jeito, porque você é assim. E você... Pronto, você é assim. Então, se você quer que as pessoas, né, gostem de você, você tem que ser você. Você tem que ser a sua essência. Você tem que ser verdadeira. E muitas vezes, algumas pessoas não vão gostar do seu jeito. E tá tudo bem. Outras pessoas virão, farão amizade com você. E é essas pessoas que são importantes. Essas pessoas que realmente gostam de você. Às vezes é muito difícil a gente dar uns passos na vida da gente porque a gente não quer perder o que a gente já tem. Mas pensa que toda perda, ela é benéfica. Talvez nem todas, né? Mas a grande maioria, né? Perda de amigos, talvez uma perda de um emprego, alguma coisa assim. É benéfica. Porque ali você tem uma oportunidade de recomeçar e recomeçar melhor. De uma forma bem melhor. Então escolha. Assim como você deve escolher priorizar a sua saúde, escolha priorizar a sua autoestima. E para isso você precisa se autoconhecer. Então para de achar que você não é merecedora das coisas, que você não precisa disso, que você não é capaz, que só o fulano consegue, que isso é muito difícil para você, que não, isso não é necessário, posso deixar para depois. Começa a priorizar o seu tempo. Tempo é dinheiro. E além de dinheiro, tempo é vida. Quando começa a priorizar o seu tempo, realmente você precisa ficar muitas horas no telefone, ou precisa assistir série todos os dias. Ao invés disso, você não poderia fazer alguma coisa que realmente seja importante para você, para sua vida. Começa a priorizar a sua saúde. Eu falo que saúde é a melhor, cuidar da saúde, principalmente atividade física, foi uma coisa que eu descobri. É a melhor coisa pra gente ter confiança. Porque quando a gente se supera no esporte, né, se dedica, se disciplina, a gente fica, tipo assim, meu Deus, nem eu não imaginava que eu seria capaz de ser uma pessoa assim, tão disciplinada, tão dedicada aos esportes, assim. Então, quem se supera no esporte, se supera na vida. Então, começa a priorizar o seu tempo, começa a priorizar você, a sua saúde. E como consequência disso, você está construindo autoestima e autoconfiança. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Na semana que vem, no dia... Deixa eu ver, peraí, gente, eu subi lá pra cima. Dia 6/12. Meu Deus, dezembro. Como lidar com pressão estética? Meu Deus, esse é forte. Esse assunto é forte, né? Quem não quer ficar mais bonita? Só que isso às vezes é mal. Isso não é legal, não. A gente ficar com essa obsessão de querer ser perfeita, de querer toda hora melhorar alguma coisa na gente. Nem sempre isso é muito bom. Na semana que vem vamos conversar melhor sobre isso. É claro que cuidar da nossa estética é muito bom, mas até que ponto? É sobre isso que nós vamos conversar na semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Se passou a live, ficou com dúvida, manda lá no direct. E depois eu compartilho no story, né, com quem assistiu. Foi muito bom estar aqui com vocês. E na quarta-feira que vem estaremos de volta às 20h24.